E um jogador do Inter terá que decidir onde vai querer jogar a partir do próximo mês. Também a gente fala aqui sobre a oficialização da saída de Ener Valencia, que vai atuar no Pachuca do México. Também algumas outras atualizações do treino dessa quinta-feira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Fechou? Vamos lá, gente! Bastante coisa para a gente tratar aqui. Deixa eu começar falando sobre o principal assunto do dia, que foi a oficialização do Inter da transferência de Ener Valencia. O Inter anunciou ainda pela manhã, dá para se dizer assim, de manhã não, desculpa, de tarde, a transferência do Ener Valencia, ali por volta das 3 da tarde. Valencia foi liberado já pelo Inter, já tinha sido liberado pelo Inter para viajar para o México, para fazer exames médicos e ser anunciado pela equipe do Pachuca, tá? O Inter informou, né, o fim do término antecipado desse vínculo que ia até a metade de 2026. O Ener Valencia chegou lá em 2023 no Inter com muita expectativa, principal reforço, principal nome dentro do elenco, pelo que tinha feito no Fener, né, lá na Turquia, pelo que tinha feito também numa Copa do Mundo, com a camisa do Equador, mas aqui acabou ficando muito marcado pela eliminação do Inter na Libertadores de 2023, mesmo com gol diante do River Plate, gol também nas quartas de final contra a equipe do Bolívar. Quando chegou na semifinal contra o Fluminense, ele acabou perdendo gols, que também culminou na eliminação do Inter naquela competição. 101 jogos, 31 gols marcados e 6 assistências. Esses foram os números do Ener Valencia, que já tinha mais de 1000 minutos que não marcava com a camisa. O último gol dele foi naquele jogo, naquele 3-0 do Inter, em cima da equipe do Cruzeiro, ainda no Beira-Rio, no mês de abril, tá? O Ener vai atuar no Pachuca, já foi anunciado de volta para o futuro, porque o Ener já tinha uma passagem lá pela equipe mexicana também, lá no México ele já tinha atuado com a camisa do Tigres. Então, oficializada a transferência do Ener, sucesso, como eu falei nas últimas lives, tanto lá no canal do Jairo quanto no canal do Baldasso. O Ener Valencia sempre foi um cara muito profissional. Ele sofreu muitas críticas, sofreu algumas situações aqui, como a quase agressão naquele jogo lá na Alfredo Jaconi por um torcedor que invadiu o gramado. E o Ener Valencia sempre foi um cara muito na dele, né? Muito profissional. Nunca foi no microfone reclamar, nunca falou mal da torcida do Inter, pelo contrário, sempre usando o boné de torcidas organizadas, de núcleos da Guarda Popular, por exemplo. Então, cara, todo sucesso do mundo, que seja feliz, mas agora longe do Beira-Rio, lá no Pachuca do México, tá, gente? Agora falando um pouquinho sobre o treino de hoje, que foi aberto para a imprensa, o treino que aconteceu pela manhã, lá no CT Parque Gigante. E aí, a gente teve algumas informações importantes que eu trago aqui para vocês para atualizar. Primeiro, o Gabriel Mercado ele está liberado, está de volta, tá? Então existe aí a tendência dele não ir ao Allianz, tá? Ele está recuperado, está 100%, tinha uma lesão muscular agora, depois de ter se recuperado da lesão ligamentar. Ele contra o Fluminense, né, na Copa do Brasil, acabou tendo uma lesão muscular. Mas ele deve ser poupado desse jogo lá no Allianz, muito por conta da situação envolvendo o gramado sintético, né? O Palmeiras tem um gramado sintético, então o Inter ele quer evitar isso com o Gabriel Mercado, então ele deve ficar de fora. Opção para o Roger deve ser o Cleiton Sampaio no banco de reservas, até porque o Vitor Gabriel, que também seria uma opção para a zaga, vai atuar na lateral esquerda, tá? Rocher não tem nada, tá? Ele teve uma situação no joelho que acabou tirando ele da última rodada das eliminatórias pela seleção do Uruguai, mas também não preocupa, ele deve ir para o jogo naturalmente, normalmente está 100% recuperado, treinou hoje também lá no CT, então ele é um cara que não preocupa para esse jogo já do final de semana no sábado contra o Palmeiras. Bruno Tabata, ele tem chances de viajar para a partida, tá? Tem chance de viajar junto com o grupo, mas ele deve ficar no banco de reservas, tá? Quem deve ser titular nesse jogo é Vitinho, tá? O Bruno fica como uma opção no banco e o Vitinho deve sair jogando. Outro jogador que também está recuperado é o Rafael Borré, é outro jogador que também não preocupa o Roger, vai estar à disposição também e vai viajar junto com a delegação para essa partida lá no Allianz Parque. Ele que também tinha uma situação muscular ali que estava incomodando. Em certo momento, lá no início da outra semana, vocês lembram, ele estava de fora dos treinamentos no campo, estava fazendo trabalhos internos, mas já 100% recuperado também, não preocupa, tá, gente? Agora, uma situação importante, tá? Ainda falando sobre Valência. O Roger lamentou bastante
tá? A perca do Valência, porque o Roger entende que mesmo no momento que o Valência estava vivendo, ele poderia recuperar o Valência, tá? Ele entende que, cara, era um jogador importante, jogador de seleção, um jogador experiente que ele gostaria de ter nessa reta final de temporada, tá? Ele entende que é um processo, que era bom para o Valência, que o Valência também queria sair para poder ter mais minutagem, para poder estar numa condição ainda melhor, visando a Copa do Mundo do próximo ano. Ele já está numa idade um pouco mais avançada, é a última Copa do Mundo dele, é o último momento dele com a seleção equatoriana, então isso tudo pesou para que o Ener deixasse o Beira-Rio, mas o Roger lamentou bastante isso, foi colocado principalmente na atividade de hoje lá, numa conversa também, tá? Para acabar o vídeo aqui, deixa eu falar para você sobre o Bruno Gomes, tá? Porque o Bruno Gomes ele tem nas mãos uma decisão importante, ele está se recuperando da lesão ligamentar, mais ou menos 30 dias para ele estar 100% recuperado, 100% pleno, para ele poder voltar a atuar com a camisa do Inter. E aí entra o grande ponto, gente. O Bruno Gomes, ele tem em mãos uma decisão, ele voltar jogando na lateral direita e disputando posição com o Bryan Aguirre e também com o Alan Benítez, ou o Bruno Gomes voltar sendo volante, tá? Isso é colocado também, é uma informação importante que a gente recebeu hoje e que é bom a gente ressaltar aqui. Então, ele e o Roger ainda não conversaram, o Bruno Gomes e o Roger ainda não conversaram sobre isso, mas está nas mãos do Bruno Gomes. Quer jogar como lateral direito? Não tem problema, vai disputar a posição com esses dois jogadores que hoje estão atuando na lateral direita. Quer voltar a ser volante, não tem problema nenhum também. Conversa com o Roger e volta a disputar a posição no meio-campo. Então é algo que vai ser conversado nos próximos dias, tá? Bruno Gomes e Roger, vocês lembram lá atrás, o Bruno Tabata foi um cara que fez isso, chegou na salinha do Roger, bateu e falou: Roger, não quero atuar tanto como um cara aberto na direita, eu quero atuar mais no meio, mais centralizado, sendo mais um jogador um cara que pensa mais no jogo, aonde é o Alan Patrick, quero ser mais um camisa 10 ali. E ele falou: olha, eu sei que eu posso perder a minutagem, eu sei que eu posso jogar menos, mas eu quero atuar ali que eu me sinto confortável, eu sei que eu posso contribuir mais. E é isso que também pode acontecer com o Bruno Gomes nesses próximos dias. Chega na sala do Roger, talvez nem pelo Bruno, mas talvez pelo Roger, de chamar o Bruno para conversar na salinha, para explicar: ó, meu filho, ou tu joga na lateral direita, ou tu joga como volante. Mas eu preciso que tu defina isso antes de tu voltar. Tem 30 dias, tem tempo para pensar, pensa e me dá uma resposta. Então isso vai acontecer, é uma decisão importante, porque a gente está falando de um Bruno Gomes, que antes da lesão, lá no início da temporada, era cotado para a seleção brasileira por aquilo que ele tinha feito em 2024 e agora, né, se tem um ponto de interrogação, é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai voltar, então por isso é importante a gente ressaltar isso aqui também no vídeo, dessa decisão que o Bruno Gomes vai ter que ter. Fechou, gente? Deixa nos comentários aí sobre tudo que eu falei aqui, sobre mercado, sobre Bruno Gomes, sobre a saída do Valência, quero saber a tua opinião, depois eu vou estar respondendo todo mundo por aqui, fechou? Beijo, tamo junto, até mais, tchau!